Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre Tokyo Revengers, ou melhor dizendo, Tokyo Mud Revengers, já que é o nome original do mangá lançado lá no Japão. E que mangá tá fazendo muito sucesso, vendendo demais, bateu o recorde da Kodansha aí, do mangá mais vendido dentro de um período. Antigamente esse recorde era de Shingeki no Kyojin, que lá em 2003 vendeu mais de 15 milhões de cópias. Tokyo Revenger vendeu 16 milhões de cópias em menos de um ano. E ao total aí, desde a sua publicação, que foi lá em 2017, já vendeu mais de 33 milhões de cópias. Escrito e ilustrado por Ken Wakai, nem sei se falei certo. O mangá atualmente tem 218 capítulos e está em trabalho, em processo para o último arco da história. O anime está sendo lançado também, tem 20 episódios atualmente e terá 24 episódios. E a prova de que Tokyo Revengers estourou, tá sendo um sucesso assim mesmo, é que após o lançamento do anime, as vendas do mangá, que é a obra original, aumentaram mais de 670%. Vocês têm noção do tanto que é isso? Em 2020 ganhou o prêmio do melhor mangá shounen da Kodansha e em um ranking geral ficou em terceiro lugar como o mangá mais vendido aí do primeiro semestre do ano de 2020, ficando atrás de Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba. Então assim, tá bom ou vocês querem mais, né? E isso são provas, são motivos o suficiente para poder todo mundo dizer, mesmo as pessoas que não conhecem, que Tokyo Revengers é uma ótima história que estourou literalmente. E nesse vídeo eu vim aqui falar pra você por que vocês devem ler o mangá e também avisar que após o fim do último episódio do anime de Tokyo Revengers vai sair aqui no canal um compilado geral de todos os capítulos que foram lançados após o último capítulo adaptado no anime, tá certo? E se vocês quiserem que esse vídeo saia mais rápido possível, é só comentar aí embaixo que talvez eu até traga ele antes do fim da primeira temporada. E como eu disse, esse vídeo ele não tem spoilers do mangá, eu vou falar apenas sobre o que eu achei do mangá. Passei a madrugada lendo aí, realmente maravilhoso, já tinha começado a ler e aí não deu. E aí, esse final de semana eu falei, não, eu vou ler isso aqui, vou ler isso aqui. Adiei algumas coisas, cancelei, não deixei de fazer e fui ler o mangá. E realmente, sinceramente, foi uma ótima escolha, sensacional a história, foi uma experiência única mesmo, de verdade. Não sei porque que eu demorei tanto tempo pra poder ler. Tem uma grande pergunta, por que esse anime, por que essa história fez tanto sucesso assim? Existem vários motivos, né, e eu vou falar daqui a pouco, e alguns deles que eu quero ressaltar é que o escritor da história, né, o Ken Wakai, ele fez um ótimo trabalho, ele fez grandes coisas. Primeiro, ele fez um protagonista, sinceramente, maravilhoso. Ele soube desenvolver e criar personagens deslumbrantes. Olha o Mike, olha o Draken, né? Se você viu o anime, você já deve ter assim, né? Mas assim, se você achou que eles são foda no anime, é porque você não leu, você não viu eles no mangá. Outra coisa também que eu achei muito interessante da parte do autor foi a questão da viagem no tempo. Ela é diferente e única, né? Não é uma coisa tão nova assim que a gente vê no mundo de shounens e tal, mas ele fez de uma forma realmente diferente, que faz a gente querer ler incansavelmente a história. São os dramas da história, os dramas dos personagens, os plot twists em todos os capítulos, em todos os arcos, a qualquer momento. São os ganchos finais aí de cada capítulo do mangá. Tudo isso aumenta o nosso hype, a nossa curiosidade. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando você vê, você fala, caraca, mano, já tem 3 horas aqui que eu tô lendo a mesma história, né? E tudo isso justifica o sucesso que está sendo e o sucesso que vai fazer, com certeza. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Antes disso, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, ativar o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Estamos chegando a 2.000 inscritos. Assim que isso acontecer, eu vou fazer uma live aqui no canal, certo? Me segue no meu Instagram, @NandaGeek, segue as minhas duas parceiras. Tem um link aí embaixo de uma vaquinha do canal que eu criei. Se vocês quiserem dar uma ajudinha, podem ir lá, que eu vou ficar muito agradecida. E sem mais enrolação, bora pro assunto principal do vídeo. E como eu falei, Tokyo Revenger vem se destacando tanto o anime como o mangá, e isso é devido, literalmente, sinceramente, tudo isso é graças ao autor da história, que conseguiu criar uma história tão interessante, que não tem muitas coisas assim de inovadoras, mas ele conseguiu fazer de uma certa forma diferente. E algumas coisas que chamam a atenção dentro da história, que despertam o interesse das pessoas, do público, como despertou o meu. A primeira das coisas que fez essa obra ser tão interessante, que todo mundo sabe que a gente tem que ter um protagonista para poder carregar a história, e é o Hanagaki Takemichi, se eu estiver falando certo.
Porque assim, diferente dos outros shonens que a gente acompanha, como Naruto, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, sempre os protagonistas shonen, eles têm poderes, né? Eles têm poderes, ou eles despertam poderes, ou tem um monstro dentro deles, alguma coisa assim do tipo, eles arrumam um sensei, um mestre, e eles treinam e ficam realmente muito fortes. Isso não acontece em Tokyo Revengers, porque o Takemichi, ele é humano, ele é um menino de 14 a 16 anos, né, dependendo do período da história, e ele é humano, entendeu? E é isso, né? A sinopse do anime é o seguinte, que Hanagaki Takemichi, ele era um homem de 26 anos que vivia uma vida deplorável, não tinha nada de interessante, não fazia nada demais, tinha um emprego ruim, era virgem ainda, nunca tinha arrumado a namorada, nunca tinha conseguido ser feliz, nada, a vida dele era totalmente uma desgraça, assim pra dizer, né? E até que um certo dia ele tá lá, vendo o noticiário, e ele vê uma notícia dizendo que a sua namorada de infância, a única pessoa que gostou dele, juntamente com o seu irmão mais novo, morreram entre uma briga de gangues. E ele fica muito triste com isso, né? Porque foi a única pessoa que gostou dele de verdade e tal. E um dia ele indo trabalhar, lá na estação de trem, alguém empurra ele nos trilhos e literalmente era pra ele morrer. Só que ele não morre, ele acaba voltando no passado 12 anos atrás, aonde está a viagem no tempo. E aí ele era um garoto totalmente descolado, dizia que fazia parte de uma gangue e tal, e não sei o que. E aí ele para pra pensar em que momento que a vida dele virou um fracasso, em que momento que a vida dele virou uma merda e tal. Aí muitas coisas acontecem, se você tiver visto o anime você sabe exatamente do que eu tô falando. Ele se envolve numa briga de gangues, apanha bastante, e ele vai encontrar o irmão mais novo da Tachibana, que era a sua namorada, o Naoto, e fala, olha, seu irmão vai morrer e tal, então proteja ela, e aperta a mão dele. Quando ele aperta a mão dele, ele acaba despertando um gancho, um gatilho, e ele acaba voltando para o futuro, que é o presente dele. E ele descobre que com as atitudes dele no passado, com o que ele falou pro Naoto no passado, ele conseguiu alterar o futuro. Ou seja, o Naoto sobreviveu, sendo que lá na primeira realidade ele tinha morrido. Ou seja, o Naoto tá vivo e conta pro Hanagaki. Então ele pensa, não, então eu tenho que fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes, voltar no passado e vou mudar o passado para poder alterar o futuro. E deixando o Takemichi de lado só um pouquinho, uma coisa que chamou muito a minha atenção na história foi a questão da viagem no tempo. Ela é diferente e única. A viagem no tempo, né, que o Hanagaki Takemichi faz até certo ponto, ela é de 12 anos. 12 anos do passado, 12 anos exatos pro futuro, 12 anos exatos pro passado. E ele tem um gatilho que é o Naoto, porque os dois têm um grande objetivo em comum, que é salvar a Hinata Tachibana, que é a namorada do Takemichi e a irmã mais velha do Naoto. Então, assim, se você for assistir a história e tal, for daquelas pessoas inteligentes, interessantes, que gostam dessas coisas de tipo, não se apegue muito na viagem no tempo, porque ela não é explicada. Ela tá lá pra poder mover a história. Tem paradoxos? Tem paradoxos. Eu sei qual paradoxos é, só que eu não quero me apegar muito em paradoxos, resolvi não me apegar porque me apeguei e cheguei no que eu tinha que apegar. Mas enfim, né? Não se apegue tanto na questão do paradoxos da viagem no tempo. Ela tá ali pra poder resolver uns problemas, pra poder resolver algumas coisas, só que ao mesmo tempo ela não resolve nada, né? E isso é muito interessante mesmo, desperta certamente o interesse da gente pra poder assistir, mas um conselho, se você for assistir, não se apegue muito na viagem no tempo, nem no paradoxo, qual é o paradoxo, não fica pensando nisso, tá certo? Mas se você quiser que eu responda aí embaixo nos comentários, pode dizer aí que eu respondo, tá certo? E voltando a falar do Takemichi, né, como eu disse, ele é um ótimo protagonista. Por quê? Porque ele é diferente de todos os outros protagonistas de anime shounens que a gente viu, principalmente dos mais famosos, né, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, entre outros milhões. Porque assim, ele não tem o sensei, ele não tem o chefe, ele não tem um poder, ele não tem um monstro, ele não tem nada. A única coisa que ele tem foi a chance de ter voltado no passado para poder mudar algumas coisas. E tudo que ele fez lá na primeira realidade, na primeira vida dele e tal, né, foi fugir. Então, quando ele teve a chance de voltar no passado, ele decidiu que ele não ia fugir e que ele ia ficar. Só que ele não sabe lutar, ele não é forte, ele não tem resistência, ele só tem resistência pra poder apanhar. Porque pensa num menino que apanha e chora. É a única coisa que ele sabe fazer. Então, pra mim, né, ou pra outras pessoas, né, que estavam acostumadas a ver shounens, né, onde o protagonista apanha, depois ele desperta um poder, vai lá e derrota o cara, isso acaba sendo interessante, isso acaba sendo inovador, isso acaba sendo uma experiência única, totalmente diferente do tudo aquilo que a gente tá acostumado a ver. E isso é, sinceramente, super interessante, é incrível, né? Tipo assim, como eu disse, o Takemichi, a única coisa que ele pode fazer, a única coisa que ele sabe fazer é não desistir. Ele não tem força, ele não tem conhecimento, ele não tem inteligência, ele não tem nada, ele só quer
ficar ali, ele não pode desistir, ele vai aguentar o máximo que ele puder para poder salvar a Hinata e outras pessoas que se tornam seus amigos ao longo da história. Porque da primeira vez ele fez um monte de merda, mas da segunda vez ele teve uma chance para corrigir isso. E o que ele tem que fazer para poder corrigir isso? É resistir, e é isso que ele faz, tá? E é muito interessante porque a animação, ela não tem censura, então chega uns pontos que você fala, caraca, mano, ele tá apanhando demais, ele não vai fazer nada, né? Você fica, meu Deus do céu, desperta, Naruto, desperta alguma coisa, sei lá, pega um monstro, não sei o que, e faz alguma coisa, e ele não faz nada, ele só apanha, e aí chega as outras pessoas vão e salvam ele. E isso é totalmente inovador, sério, realmente eu achei muito interessante. Outra coisa também que eu gosto muito em Tokyo Revengers, que eu acho que é o motivo do sucesso, são os personagens, a história e o desenvolvimento deles. Tem todos os tipos de amigos que você imaginar, tem todos os tipos de irmãos. Se você tem um irmão e acha que a sua relação com seu irmão não é boa, vai ler Tokyo Revengers que você vai ver e falar, puta que pariu, a minha relação com meu irmão, ela é muito boa. Agora, se você acha que a sua relação com seu irmão é boa, você vai ler Tokyo Revengers, você vai descobrir que existem relações de irmãos muito melhores do que a que você tem. E fora que o cara, ele pode voltar no passado pra poder corrigir os erros dele, isso te faz pensar, sabe? E tem a questão dos amigos, e fora que eles são uma gangue. Quando eu comecei a ver o anime, que eu vi que era um anime de uma gangue e eles queriam ser uma gangue do bem, eu falei, nossa, mas que bosta, que droga, né? Porque assim, eu vejo filmes mexicanos, novelas mexicanas, séries e tal, e geralmente as pessoas das gangues, elas são mafiosos, elas são traficantes, vendem mulheres e tal, muitas coisas horrorosas, e eles querem ser uma gangue do bem. Então pra que criar uma gangue, né? Tipo, totalmente sem sentido, né? E é isso que acaba sendo engraçado, porque eles querem serem delinquentes, mas eles querem ser delinquentes do bem. Acaba sendo bizarro e é engraçado. E é por isso que o líder da Toman, o Mike, ele é sinceramente incrível, ele é dado como invencível. Mike, ele luta desde criança, o avô dele ensinou ele a lutar e tal, então ele tem uns chutes muito poderosos. Se você for pesquisar um pouquinho, você vai ver que não tem nada de diferente ali, aquilo ali realmente acontece na vida real. Eu fui pesquisar porque eu falei, não tem poder, não tem nada de diferente, mas será que esses chutes realmente funcionam? Sim, funcionam. Funcionam mesmo. E o Mike, ele é o coração da Toman e ele quer fazer uma gangue, né? Uma nova era de delinquentes, do delinquente do bem. E no futuro lá do Hanagaki Takemichi, numa briga dessa Toman com uma outra gangue, acabou matando a Hinata e o Naoto. Então era uma coisa assim que não fazia sentido. Como que uma gangue que queria ser do bem, queria fazer coisas boas e tal, no fim, acabou matando muitas pessoas inocentes, entendeu? Então aí o Takemichi, ele vai voltando no passado, depois que ele descobre como funciona a viagem no tempo pra poder mudar os acontecimentos. E aí ele vai mudando, salva o Draken, salva o Mike, salva não sei o que. E muitas coisas, você deve estar acompanhando isso no anime. E como eu tava falando sobre o desenvolvimento de personagens, não é só o Mike que é desenvolvido. O Draken é desenvolvido, a Hinata é desenvolvida, o Naoto é desenvolvido. Sabe, os personagens mais próximos do círculo do protagonista são desenvolvidos e os personagens que nem estão tão próximos, mas que de certa forma vão ter algumas influências, são desenvolvidos. Como eu disse, tem relação de irmão, tem relação de amigo, de todos os tipos que você imaginar, de todos os personagens que você imaginar, entendeu? Então não é só uma história de lutinha com o cara apanhando e todo mundo salvando ele, não é só uma história de uma gangue que quer ser do bem, não, sabe? Tem muito desenvolvimento, tem muita história. E a questão da viagem no tempo, como eu falei, ao mesmo tempo que ela resolve muitas coisas, ela não resolve nada, porque ele voltou no tempo, ele resolveu uma coisa, você pensa, não, agora vai dar certo. Só que lá no final não deu certo, precisou dar certo pra poder dar errado, entendeu? E não tem como ele voltar no passado, porque como ele viaja de 12 anos exato, de dia a dia e tal, de ano a ano, não tem como ele voltar pra poder salvar uma pessoa, não tem como ele voltar pra poder mudar uma coisa, porque se ele não mudou quando ele teve a chance, acabou, sabe? E é realmente muito interessante, isso te prende, porque você quer ver as consequências lá na frente, você quer saber o que vai acontecer. E juntando protagonista bem feito, bem desenvolvido, diferente dos outros shows, o desenvolvimento de personagens cativantes, os plot twists que acontecem, que envolvem a viagem no tempo, que envolvem o protagonista, tornam Tokyo Revenger uma experiência única, uma história única, totalmente diferente aí dos demais shows. Totalmente diferente talvez não seria as palavras, né, porque eu já vi vários outros shows, né, que tem personagens que não têm poderes, mas não tem essa profundidade, né? Então, querendo ou não, Tokyo Revengers, Takemichi, Gangmans de Tóquio acabam se completando e, sei lá, tornando uma história realmente fantástica. E é por isso, e é devido a tudo isso que tá sendo esse sucesso aí escandaloso. E o anime, ele não teve uma animação tão primorosa como Jujutsu Kaisen, porque eu não sei se o estúdio que pegou não apostou tanto no anime, mas ele tá fazendo um bom trabalho.
E, sinceramente, vai ser, com certeza, um dos melhores animes aí do ano de 2021. Fiz um vídeo indicando alguns melhores animes aí da temporada de abril. Falei sobre Tokyo Revenger, falei que queria ler o mangá, mas depois que a primeira temporada acabasse. Só que eu não tava tendo tempo pra poder assistir o anime, então eu falei, não, vou ler o mangá, porque aí eu leio o mangá e vai ser mais rápido. Fui lá ler o mangá e, sinceramente, não me arrependo e é por isso que eu tô recomendando ele pra você. Bom, e é isso que eu gostaria de falar sobre Tokyo Revengers. Acho que eu não tô esquecendo de nada. Se eu tiver esquecido alguma coisa sobre Tokyo Revengers, sobre quão bom é maravilhoso e tal, é só deixar aí embaixo nos comentários pra gente poder agregar o conteúdo desse vídeo e tudo mais. E se vocês quiserem o review, os reviews, a análise adiantada dos capítulos do mangá, que são quase 200 capítulos do mangá, entendeu? Que tá de distância do último episódio adaptado do anime até o último capítulo lançado do mangá. É mais ou menos 200. Eu vou trazer esses 200 capítulos resumidinhos pra vocês aqui em um vídeo. Vocês não têm tempo pra ler? Beleza. Vocês não têm tempo pra assistir? Tudo bem. Não precisa se preocupar. Eu vou trazer tudo pronto aí pra vocês. Como eu já falei, tem outros vídeos aqui no canal, que se trata mais ou menos do mesmo assunto. Como eu fiz um resumo de Aona Exorcist, Noragami, e até de Boruto eu já fiz isso também, né? Então, se vocês quiserem que esse vídeo saia um pouco antes, é só comentar aí embaixo, porque senão, assim que lançar o último episódio de Tokyo Revengers, que vão ser 24, daqui mais ou menos um mês, no outro dia, se Deus quiser e der tudo certo, vai ter o review aqui dos quase 200, análise, né? Dos quase 200 capítulos de Tokyo Revenger, e aí vocês vão ter noção do tanto que essa história é, sinceramente, maravilhosa. Então eu acho que é isso, acho que não tô esquecendo de falar nada. Então eu acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.